Será que eu devo aceitar essa proposta ou continuar onde eu tô? Será que eu devo mudar de área? O que eu tô fazendo com a minha vida? Ai, ai. Aí eu te falo, como o tarô pode te ajudar a tomar decisões importantes na sua vida? Já teve momentos, né, com certeza, que você passou por decisões difíceis, né? Às vezes você quer encerrar um ciclo e você não sabe como, seja num relacionamento, seja num trabalho, né? Às vezes você, de repente, fica muito na dúvida porque o coração está dizendo uma coisa e a razão está dizendo outra, não é verdade? Então, o que acontece? Às vezes você fica paralisada, às vezes você tem muita dificuldade de tomar decisões porque você não sabe o que é melhor. Às vezes você fica esperando que de repente alguém te diga o que fazer, né? E aí você coloca a responsabilidade nas mãos de outra pessoa. Às vezes você prefere que, sei lá, alguém resolva essa situação para você, que você não tem que decidir, não é mesmo? Só que o que acontece? Na nossa vida, a gente tem muitos momentos de dúvidas, né? São dúvidas diárias, às vezes é uma escolha simples, né? Se você, de repente, vai comer um lanche ou você vai comer uma comida de verdade, né? Você vai viajar para a praia ou vai viajar para o campo, né? Você vai, como eu brinquei aqui, né? Às vezes você deve aceitar uma proposta ou continuar na empresa que você está hoje, ou de repente empreender. Então, será que você deve, de repente, esperar mais um pouco, observar as coisas como devem acontecer, né? Então, hoje eu vou te mostrar como que o tarô ele pode ser uma bússola nesses momentos, né? Momentos cruciais na sua vida que você fica nesse impasse e às vezes a sua não decisão, né, também é uma forma de decidir. Por quê? Às vezes você de repente não decidindo, às vezes uma outra pessoa pode interpretar de uma outra forma a sua decisão, mesmo que dentro de você seja uma indecisão, mas a pessoa acha que você não quer fazer determinada coisa. Então, assim, nesse momento, o tarô ele é crucial, porque ele pode realmente trazer mais clareza para esse momento que você está vivendo, independente do que seja. Né? Ele traz clareza, traz intuição, traz confiança. Então, o tarô, ao contrário do que muita gente pensa, né? Ele não é apenas uma ferramenta para prever o futuro. É muito pouco. O tarô é muito profundo. Ele vai muito além disso, né? Não é só para você saber do futuro. E outra, só um detalhe que eu sempre digo, né? Ele é baseado nas energias do momento. Né? Às vezes o cenário pode mudar. Mas fala assim, como assim, Sura? Como que o cenário pode mudar? Porque tem o livre-arbítrio das pessoas. Pode ser que hoje, vou dar um exemplo, às vezes você quer aceitar uma proposta de trabalho, por exemplo. E aí o tarot mostra, não, realmente, você vai, aceita a proposta, vai ser bom para você. Às vezes você aceita e você acha uma porcaria o trabalho. Você fala, pô, você não devia ter vindo, mas aí você, nesse trabalho, de repente você está recebendo mais, você vai ter outros benefícios e tudo mais. Só que você se arrepende por ter, de repente, um ambiente muito tóxico, pessoas que, né, de repente você não confia, fofoqueiros, enfim. Tem outras coisas. Tudo na vida tem prós e contras. Então, aí que entra o seu livre-arbítrio. Então, a gente não pode usar o tarot também como uma ferramenta assim, como um decreto. O que é sim, não é não. Pode ser sim, sim, mas você pode também mudar de ideia. Claro, né? Não, ele não tira o seu livre-arbítrio. Isso é muito importante sempre dizer. Então, assim, o tarô ele não serve apenas para prever o futuro, ele também é um instrumento de consciência para você ver além. Aquilo que de repente você não está enxergando, aquilo que você não consegue pensar, o tarô te mostra com profundidade. Ele mostra caminhos, ele mostra tendências, energias ocultas. De repente você pergunta uma coisa e aparece uma outra coisa mais profunda naquela questão. E aí ele traz à tona o que está no seu inconsciente. Eu sempre digo, né? O tarô ele se conecta com a energia do inconsciente, todos envolvidos naquela questão, seja sobre você apenas, seja sobre outra pessoa. Então, às vezes ele não responde de forma exata, né? Eu sempre digo, o tarô ele não é um jogo bobo que você vai ficar tirando até você sair a carta que você quer, não. Ele traz aquilo com profundidade, às vezes ele vê além daquilo que você não consegue enxergar.
Então, é muito importante ter essa clareza. Então, vou dar um exemplo aqui, né, que eu separei aqui para vocês, né? Tinha uma aluna minha que ela estava com dúvida se ela deveria mudar de cidade. Aí na tiragem saiu a carta do louco, né? Até aqui, separei aqui a cartinha do louco, né? O louco, o que ele remete aqui, né? Ele traz um momento de liberdade, né? De novos ciclos, começo, até recomeço, se for o caso. Então ele tá aqui, né? Ele tá com pouca bagagem, só que ele tem aqui o cãozinho, né? Que tá alertando ele, olha, cuidado para não ser muito inocente, não cair em armadilhas, mas se permita, né? Viver novas histórias. Só que aí também saiu o 4 de ouros, que eu também separei aqui, né, para vocês visualizarem, né? O 4 de ouros, ele fala de um medo de perder. Então, assim, por mais que ela quisesse mudar de cidade, no fundo ela também estava com medo de perder as pessoas que ela já tem contato, os amigos, família, às vezes, né? Pessoas que estão lá próximo dela e outras coisas que ela conquistou, porque ela tinha também comprado imóvel onde ela estava morando. Então, é aquela coisa, o tarô não disse, o tarô ele não respondeu aí um exemplo, né? O tarô não respondeu a pergunta, ele não falou vai ou fique, ele mostrou os prós e os contras, ele mostrou o cenário de forma completa. Olha, se você for para outra cidade, realmente você vai ter mais liberdade, você vai ter oportunidade de recomeçar, mas pode ser que você sinta falta do que você tem hoje, né? Então, assim, o bloqueio dela era justamente o medo, né? A oportunidade estava aberta, né? Para ela poder seguir, para ela poder fazer aquela mudança se ela confiasse, né? E aí ela mudou e hoje ela está feliz. Então, assim, essa é a mágica do tarô, né? Ela não dá resposta pronta, ela vai a fundo, ela mostra todo o contexto daquela situação. Ela ativa a sua sabedoria interna, a sua intuição para você realmente lidar melhor, de forma mais profunda. Porque muitas vezes as pessoas elas querem respostas prontas, querem tudo mastigado, tudo acordar um dia tá tudo resolvido. E a vida não é assim. A gente sabe que a gente precisa passar por alguns momentos desafiadores para a gente ter um aprendizado. Então, não adianta, vou dar um exemplo aqui, que nem ela, a minha cliente que ela queria mudar de cidade. Não adianta ter um cenário onde eu vou mostrar para ela, olha, vai estar tudo perfeito na cidade. É mentira. Por quê? Aonde que ela fosse, se ela fosse para essa outra cidade, fosse morar no Japão, não importa. A energia dela está ali, o processo dela está ali. Então, todos os desafios que ela teria que enfrentar, ela ia enfrentar de qualquer forma, independente de onde ela fosse morar, entende? E a vida é sobre isso, gente. Não adianta a gente querer fazer tiragem achando que vai ter tudo perfeito, não, a gente vai ter que enfrentar alguns desafios também. E isso ficou muito claro para ela, por isso que ela se permitiu, né? Mesmo que ela estivesse apegada, né, ao lugar que ela estava morando, ela preferiu se mudar. E aí, o que você quer, né, na sua vida, com certeza ter mais clareza, né? Seja para você tomar decisões, né? Você quer, de repente, ouvir a sua intuição sem medo de errar, né? É um momento de, às vezes, você querer aprender a tomar mais decisões, né, com consciência, né, com base na sua verdade, não ficar travada, né, esperando alguma coisa acontecer. Você tomar as rédeas da sua vida, você é o poder, né? E não ir na opinião dos outros, que às vezes a gente fica na dúvida, vou perguntar para fulana o que ela acha. A fulana não está passando pelo que você está passando, pode ser que ela tenha passado, mas é você que está sentindo hoje. Então, o que você pode fazer, né, para de repente ter mais poder de tomar decisões, né? Se além disso você pudesse ajudar outras pessoas também que estão passando por esse processo e fazer disso como uma missão de vida, como seria, de repente, você fazer até uma fonte de renda? Sim, isso é possível, né? E o tarô, ele pode abrir esse caminho para você, né? Então, foi por isso que eu criei o curso Tarô Intuitivo Revelado. Né? Nele, eu vou ensinar você a usar o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, de expansão de consciência, de forma muito profunda, muito verdadeira. Você vai conseguir interpretar qualquer situação, seja na sua vida, seja na vida de outras pessoas. Você não vai mais depender de ninguém, entende? Você não vai ficar dependendo da opinião dos outros, você não vai ficar dependendo do que o outro vai falar para ver o que você vai fazer. Claro, a gente não pode generalizar, né? Às vezes você precisa realmente de um posicionamento de outra pessoa, mas eu falo assim, no sentido de você ter
usar o seu poder do seu livre-arbítrio a seu favor. É você poder ter uma ferramenta que confirma, de repente, aquilo que você já estava intuindo ou não, para você poder tomar suas decisões e não depender de outras pessoas, né? E aí você não vai ficar mais travada na dúvida, e você não precisa nem decorar nenhum significado, tá? Então, nesse curso, o que você vai aprender? Você vai aprender a fazer tiragens, claro, né? Práticas para você, no seu dia a dia, para você tomar decisões. Você vai também entender, né, que o tarot está querendo dizer mesmo nas entrelinhas. Então, às vezes, o tarot, como eu falei, ele fala de forma mais profunda, ele não responde diretamente a pergunta, ele vai além. E aí você vai aprender também a confiar mais em si mesma ou em si mesmo na hora de você escolher. Você não vai ficar mais tão perdida, né? Você vai ver além daquilo que tá. Então, às vezes, vou dar um exemplo aqui, às vezes eu vou voltar àquela questão, né, que eu brinquei até, se deve aceitar a proposta ou continuar na mesma empresa. Às vezes, uma dúvida que te persegue em situações diferentes. E você começa a entender que não é aquela situação em si que está te incomodando, é o quanto isso vem se repetindo na sua vida. Quantos momentos da sua vida que você tem ficado com dúvida? Em quantos momentos da sua vida você deixou de tomar decisões difíceis porque você queria ver que todas as respostas possíveis e imagináveis. E não, a vida é isso, a gente tem que viver, a gente tem que testar. Se não der errado, você tenta outra coisa, né? Então, assim, é um curso leve, direto, com método intuitivo. É claro que eu vou passar o significado de todas as cartas, vou ensinar tiragens práticas para vocês exercitando, né? Mas também vou te ensinar a utilizar a intuição para você fazer as leituras. Isso é muito legal, é um temperinho a mais aí, né? E se você sente esse chamado, mas ainda não sabe por onde começar, você com certeza tá no lugar certo, né? Porque aqui é um sinal, com certeza, que tá chegando aí para você. Você estava vivendo um momento de decisão, como eu falei, às vezes você quer mudar de carreira, mesmo que você não queira mudar de carreira, mas você sente que de repente não está tão feliz no seu trabalho hoje, né? Então agora é o momento de você aprender a se escutar com mais clareza, pelo menos, né? Então toca aqui no link da descrição desse vídeo, tá? Que aí o que tem nesse link? Você vai conversar com a minha equipe, onde eles vão te explicar todos os detalhes de como funciona o curso, tirar todas as suas dúvidas. E tem outro detalhe, você fechando com a minha equipe ainda hoje, você vai garantir aí um desconto especial para você, isso mesmo. Então corre, toca aqui no link da descrição desse vídeo para você garantir esse desconto, tá excelente aí para você, tá? Então essa pode ser a última vez que você está vendo esse vídeo, de repente, né? Então, às vezes você está vendo alguém que está também passando por essa dificuldade, está querendo tomar uma decisão, faz isso, depois manda esse vídeo para essa pessoa também, para vocês, de repente, começarem a trabalhar melhor a intuição de vocês e, quem sabe, né, fazer disso a sua missão de vida, seu propósito, trabalhar com isso que é o que eu faço hoje, minha fonte de renda. E detalhe, eu ensino também nesse curso como você trabalhar com as redes sociais, isso mesmo, você não vai me encontrar em outro curso, tá bom? Então é isso, gratidão e namastê!